Acabou, acabou. Você vai ver agora o final, o grande final do nosso estudo, tá? Então, nós vamos ver o estudo do Apocalipse, 22 capítulos, esse é o estudo número 25. Se você está pegando só esse, acho que vale a pena você pegar desde o comecinho para ver o que realmente vai mudar na sua cabeça e você ver o que realmente Deus está fazendo nas nossas vidas, tá? Então, nós vamos começar no capítulo... o tema é o final, né? Eu até disse no estudo passado, no 24, falando que parece de um filme, a ideia não é minha, foi o exemplo de um pastor que eu achei muito legal, que é o final do filme, né? Então, tá lá no estudo 24. E aqui, o capítulo 22, o começo, os 5 primeiros versículos do capítulo 22, tem muito a ver já com o gancho do capítulo 21. Mas eu tentei separar exatamente, embora eu estou fazendo junto na mesma hora, mas eu tentei separar exatamente para a gente ver, dar sequência como merece. Então, o que acontece? Nós já vimos no estudo anterior quem não vai entrar e quais são as dimensões da cidade. Então, agora, no capítulo 22, nós vemos assim, versículo 1, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então, o rio da água da vida sai e ele vai no meio da praça, de uma outra margem do rio está a árvore da vida. Agora você vai ver a totalidade da vida. Agora nós vamos ver coisas mencionadas aqui, que são mencionadas no Jardim do Éden. Então, nós vemos o Gênesis e o Apocalipse interligados. E o grande barato de estudar a Bíblia, da inerrância bíblica, é você ver que as coisas estão... os fatos futuros estão consolidando os fatos passados, é tudo ligação. Então, nós vemos isso quando teve... o povo saiu do Egito, e o povo correndo, e entrou, e precisava fugir naquela noite, e Deus mandou o Moisés pegar o sangue de um cordeiro, passar no umbral das portas, que o anjo da morte ia passar, e todos aqueles que encontrassem o sangue do cordeiro no umbral da porta, a morte não entraria. E nós vemos isso acontecendo. Isso foi eu falo sempre que é uma questão didática, tá? É do todo para as partes, né? Então, o que acontece? Isso aconteceu, é o exemplo para depois chegar, você vê que é o abstrato vindo depois, né, do teórico. Então, o que acontece? O prático vindo depois o abstrato. Então, o que nós vimos? Deus falando, pega o sangue do cordeiro, passa no umbral da porta. E aí, o anjo da morte vai passar. Aí nós vemos lá no Novo Testamento, o que foi? Quando que a morte foi vencida? Quando o sangue do cordeiro foi derramado no madeiro e o anjo da morte não tinha mais poder por aqueles, tá? Então, nós vemos que é uma confirmação da outra. Então, nós vemos aqui o rio, né, que sai e ele banha, e nós vamos ouvir falar aqui da árvore da vida. Mas onde estava a árvore da vida? O Jardim do Éden tinha 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lembra disso? E nós vamos ver a árvore da vida aqui de novo. Então, diz, no meio da sua praça, tem a árvore da vida, que produz 12 frutos. 12 também, gente, não é 12, né? 11 mais 1. É a totalidade. Então, 12 frutos, dando um fruto por mês, né? De mês em mês, quer dizer, um fruto por ano. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Não me pergunte o que é isso. Porque se lá não vai ter dor, se lá não vai ter tristeza, esse aqui é cura de quê? Então, eu vi um pastor dizendo, acho que foi, não vou arriscar dizer quem foi, porque eu não tenho certeza. Que ele diz que pode ser, há uma especulação que pode ser, que talvez seja para curar as marcas que nós tenhamos de regionalismo, não sei, mas eu não vou entrar nesse detalhe porque eu não sei, tá? Eu não sou obrigada a saber tudo também. E aí diz o seguinte, nunca mais haverá qualquer maldição. Estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Gente, o trono estará na cidade, os seus servos estarão servindo. Então, para quem pensa que no céu é você ficar andando em cima de nuvem, tocando harpa, esquece, você vai estar servindo. Mas e que tipo de servidão é essa? A palavra usada aqui no grego é duolo. Duolo é o douloi, que é o quê? É um serviço
como adoração, tá? Então, você vitimado, um escravo que sofre. Não, você serve por adoração. É a mesma palavra usada em Romanos 12, que fala como serviço de adoração. Não vai ter ociosidade no céu. Não vai ser assim, eu fico contemplando, né, que a vida é monótona. Eu só faço um parênteses, eu lembro que quando minha filha era bebê, pequena, né, ela falava já, e eu explicando como ia ser o céu, e ela falava assim, mãe, céu é legal, né? É legal. Céu, nós vamos ver Jesus face a face, né? Vai ter parquinho? Filho, acho que não. Vai ter algodão doce? Não, acho que não. Vai ter não sei o quê? Filho, não sei. Mãe, mas vai ser bom, né? Jesus e um monte de nuvem. Tipo assim, que coisa chata. Então, é porque nós precisamos saber o que vai ter, até para poder nos animar aí, entendeu? Eu lembro que eu tinha um tio que ele dizia que ele não queria ir para o céu, porque no céu só ia estar a pessoa chata e os legais, os amigos dele, do bar, do pagode, não tinha pagode naquela época, mas era de sambão, de bar, ia estar tudo no inferno, ele queria ir para lá. Então, as pessoas têm a ideia errada de que o inferno vai ser o lugar onde as pessoas que não são boazinhas vão estar lá fazendo festinha e que o rei de lá vai ser o diabo. Gente, esquece. Satanás não é rei de nada. Ele é o primeiro a ser sofrer. Ele não vai... não é o chefe do inferno. Ele vai ser o primeiro a sofrer lá. Então, lá é só sofrimento, não é porque o povo vai estar legalzinho lá, não. E também o céu não é aquela babaquice, todo mundo andando no monte de nuvem. Não, nós vamos estar servindo aqui, diz. Nós, que texto que tá? Vai ter o trono da cidade, nós vamos, os seus servos o servirão, nós vamos servir a Deus e o Cordeiro, mas como diz na palavra, o do Loi, não é servir de ser escravo, é adoração, tá? Contemplarão a sua face e na sua fronte estará o nome dele. Isso quer dizer, nós vamos ter a marca na nossa peça, do mesmo jeito que o anticristo botou a marca da besta, fala que vai ter a marca, nós vamos ter, não é que vai ter uma tatuada, tá? Tipo, eu sou vacilão, né? Quem é brasileiro lembra disso aí, né? Não, nós vamos ter a marca dele, e aí vem, já não haverá noite, nem precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Quem reinarão? Quem reinarão? Aqueles que estão lá, porque vai ser o paraíso, a Nova Jerusalém é depois do paraíso, né? A Nova Jerusalém vai ser vamos dizer que é o final de tudo, e assim, com Deus presente, andando lá, não vai ter tristeza, não vai ter noite, porque o Cordeiro vai iluminar tudo. Então, você imagina, e nós vamos contemplar face a face com Jesus, nós vamos ver a face de Deus, assim como Moisés quis. Vocês lembram que Moisés pediu, Senhor, eu quero ver sua glória, quero ver sua glória, e Deus falou, homem nenhum pode ver minha glória, o cabeção. Então, é o seguinte, insistiu tanto, vai para trás da penha, tá? E ele ficou com o rosto resplandecente, porque a presença de Deus não é suportável para olhos humanos, mas lá nós vamos estar renovados, então nós vamos poder contemplar a face de Cristo. Então, não haverá noite, nem necessidade de iluminação, porque Deus vai iluminar tudo. E aí ele fala, disse ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. E ele fala. Primeiro, se aqui, né, que ele fala no versículo 7, versículo 6, que o Deus dos espíritos dos profetas já falaram dele, você vê que tem a concordância bíblica. Nós vemos o Gênesis retratado aqui, nós vemos as palavras dos profetas se cumprindo aqui. A Bíblia não há nenhuma contradição, tá? Ela é um conjunto uniforme do que vai acontecer. E aí ele fala, ele afirma, eis que venho sem demora, ele vai voltar breve. E aí você fala assim, mas estamos falando isso desde que Jesus veio. Não vamos nos esquecer que lá em Mateus, Jesus falou assim, e de pregar o evangelho para toda criatura e toda nação, e depois que todo mundo, todas as nações tenham ouvido, aí ele vai vir. Então, se ele não veio ainda, porque não é todo mundo que ouviu, tá? E aí vem a última bem-aventurança, nós estudamos tantas bem-aventuranças, né? Nós vemos a bem-aventurança em Mateus, nós vemos no Salmo 1, e aqui nós vemos bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia do livro. Guardar aqui não é colocar dentro de uma caixa, é saber, é ansiar, e ele fala, vou voltar, vou voltar.
tá? Então, bem-aventurado, feliz aquele que ouve essas palavras e as guarda. E aí depois João fala, se apresenta de novo, como ele fez no capítulo 1. Eu, João, sou quem ouviu essas coisas, e quando as ouvi, prostrei meus pés do anjo e me mostrou essas coisas, e ele se prostrou para adorar. Aí vem de novo a dura que nós vimos lá no Apocalipse, acho que 16, que o anjo pega e fala assim, ô meu, levanta, adoração não pode ser para mim, a adoração é só para o Senhor, eu sou conservo seu. Então ele fala assim, não faça isso, sou conservo teu, dos teus irmãos e dos profetas, e dos que guardam as palavras, adora somente a Deus. E aí vem a pergunta, a quem nós estamos adorando? E João, gente, não era um Zé Mané qualquer um, não. João foi escolhido para ter todas essas revelações, e mesmo assim ele caiu na tentação de adorar aquele mensageiro, e o anjo adora nele. Então, idolatria é um troço muito delicado, porque quando você vê, você de repente está fazendo de novo, né? E aí ele fala, eis que vem e se demora, continue, vamos lá. No versículo 10, disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Quer dizer, não faça isso uma carta, feche, guarda lá, põe dentro da garrafa, joga no oceano, joga dentro do mar, deixa lá guardadinho. Não, deixa aberto, porque ele vem sem demora, para as pessoas já irem estudando e já indo, ficando esperto do que vai acontecer, né? E aí ele fala, continue injusto fazendo a injustiça, o imundo sendo imundo, o justo continue, porque o tempo está chegando. Então, é assim, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar. Se ele fala de novo, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O galardão, gente, quando a gente fala do grande tribunal, tem um monte de gente de medo de aparecer no telão, tá? Aqui são os salvos. Então, o galardão é o quê? É o prêmio extra que você vai ter. Por quê? Quantas pessoas você levou para Cristo, não, sabe? Ele não exemplifica se ele vai dar um quarto, vamos supor, a suíte presidencial, ou se você vai ficar no porão, porque você fez pouca coisa. Gente, vamos deixar sair dessa natureza carnal, vamos tentar pensar o que vai ser lá no céu, né? Ele vai dar um galardão, seria um prêmio extra para retribuir cada um segundo as suas obras. E depois ele fala, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. E aí ele vem falando quem é que vai entrar. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem nas cidades pelas portas. Vendo que nós vimos no capítulo, no estudo anterior, a lista das pessoas que não vão entrar, e começando pelos covardes, né? E aí tem até os mentirosos, quer dizer, de alguma maneira, eu e você estamos fazendo essas coisas, então nós não temos direito de entrar de acordo com as nossas obras, mas nós temos direito para entrar porque nós vamos ter as vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. É o que faz a gente entrar pelas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. E aí nós vamos ter o direito à árvore da vida, que estava lá no Jardim do Éden. E entre na cidade pelas portas. Você não entra pela janela, vai entrar pelas portas do fundo. Você vai ser recebido pelas portas, porque você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, tá? E você participou da árvore da vida. E o seu nome está no livro da vida, no livro do Cordeiro. E aí, quem vai ficar para fora das portas? Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira, tá? Mas se você pertence a esse grupo aqui e se arrepender e for lavado pelo sangue do Cordeiro, você vai ter acesso, ok? E aí o 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receba de graça a água da vida. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Tá? Aqui, mesmo assim, ele ainda está dizendo, vem. O convite ainda vem. Tá? E aí ele fala no 17...
Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Então, se você acrescentar alguma coisa para o seu bel prazer, vai ser acrescentado flagelos. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, o livro é verdadeiro, é fiel, não pode ser modificado e forma alguma, não é para ser guardado, ele foi aberto para todos e foi bem definido quem entra e quem entra e quem não pode entrar, tá? Pelas portas. E aí é a hora do posicionamento. O posicionamento é crucial para você saber se você vai entrar ou se você vai ficar fora da cidade. E durante esses 2 últimos, nós vimos 7 vezes o Jesus falando, vem. O anjo falando, vem. O convite ainda está, vem. Aí não é só para os membros da diretoria, eu não quero você não segue o script, você não tem o perfil para ser cidadão do céu, então você fica a sua própria sorte. Não. Aqui fala, venha. Ele fala o que você tem que fazer para entrar. Então, faça o que você tem para fazer e entre. É isso que o texto está falando. É disso que a Bíblia inteira, o objetivo da Bíblia inteira é esse. É o convite, é o alerta, é o manual para você saber o que você faz para poder entrar na Cidade Santa, para poder ter uma vida perene e plena com Cristo, vendo Cristo face a face, vendo a glória do Senhor invadindo toda a terra, e nós estamos servindo em adoração ao Senhor. Então, isso é o que nos espera. Não é um céu com tudo legal e um monte de nuvem. Não, nós vamos ter a vida plena. E detalhe, não tem tristeza. Não tem tristeza. Então, e é assim, não é para os santos, como eu falei no outro vídeo. Eu não sou santa, eu sou santificada. Eu não sou pura, eu sou purificada. Eu não sou justa, eu sou justificada por Jesus. E ele está falando, vem. E ele está falando para você agora, vem. E os 2 últimos versículos diz o seguinte, o versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Venha, Senhor Jesus, e a graça do Senhor Jesus esteja com todos, porque é a graça que salva. Então, esse último versículo aqui ainda é o último convite. Que a graça do Senhor esteja com todos, para que todos possam entrar na Cidade Santa. E esse é o convite que você tem agora. Que você pode parar e pensar agora. Eu quero estar aonde? Eu vou ficar em cima do muro? Não dá, o muro não cabe mais. Não está na hora mais de você ser covarde, você tem que se posicionar. Mas você vai se posicionar se você não sabe o que vai ter. Por isso estude, por isso peça a orientação do Senhor e estude, saiba, venha saber o que é que está esperando por você. Então, o último versículo ainda é um convite, que a graça, porque nós somos salvos pela graça e não pelas obras, a graça do Senhor seja com todos nós. E se você tiver a graça do Senhor Jesus te inundando, você vai estar lá. Vamos estar junto, caminhando na presença do Senhor, onde não vai haver lágrimas nem choro, nem ranger de dentes, não vai ter tristeza, porque Ele vai enxugar toda lágrima. E a sua luz vai brilhar nos nossos caminhos dia e dia, porque lá não vai ter noite. Já parou para pensar nisso? Você vê Jesus face a face e ele fala, você vai ser meu filho e eu vou ser seu Deus. Então você é herdeiro de todas essas coisas. Então eu quero encerrar esse estudo. Eu levei 1 ano e alguns meses fazendo esse estudo, me dedicando. Foi um propósito que eu fiz com o Senhor no jejum de Daniel de janeiro de 2021. Tá? E hoje nós estamos em abril de 2022. Eu estou terminando esse estudo hoje. E assim, o resumo de tudo isso é o convite do Senhor. Que a graça do Senhor esteja alcançando a cada um que está ouvindo essa mensagem. E que você seja atraído a participar da Nova Jerusalém. Que você possa ser atraído a conviver eternamente no gozo do Senhor. Não é para você ter medo do inferno. Sabe, deixa o inferno de lado, deixa o diabo de lado, vamos nos sentir, não vamos para o céu porque eu tenho medo do inferno, não!
Não, vamos ver o que tem de bom. Por isso nós temos que pregar o evangelho do reino. Nós temos que pregar as boas novas da salvação. E qualquer um pode entrar, porque é pela graça, não é pelas obras. Pelas obras era lá no Velho Testamento. Hoje nós estamos pela graça do Senhor Jesus. E eu espero realmente. A Bíblia diz que a morte do crente é o anjo vindo buscar. O crente verdadeiro, quando está morrendo, ele não está em desespero, porque ele está indo para o paraíso, assim como o ladrão da cruz. E Estevão, quando foi apedrejado, ele olhou para o céu e disse: estou vendo Jesus sentado no trono. E Jesus fala na parábola do Lázaro e do o homem rico, que o rico morreu, e Lázaro, os anjos vieram buscá-lo. Então, os anjos estão vindo buscar, e vai chegar lá na porta, aquelas portas, né? Nós somos da época da graça, a época de Cristo, então as portas são os fundamentos dos apóstolos, que eles foram pregar o evangelho, e vai chegar lá e as nossas vestiduras vão estar lavadas pelo sangue do Cordeiro, e você vai entrar, e a palavra do anjo diz: vem, porque ele está vindo sem demora. E eu deixo para vocês essa mensagem como um desafio: saia de cima do muro, se posicione e venha desfrutar toda a eternidade na glória do Senhor. E é isso que eu desejo para mim e para você. E é isso que eu me empenho em proclamar para o maior número de pessoas o poder do Senhor, a graça do Senhor. Eu tenho como um objetivo maior, que é esse, que é de pregar, mostrar o que tem de lá. Eu não quero deixar ninguém com medo. Eu no meu coração, quanto mais pessoas nós pudermos levar para o Senhor, quanto mais pessoas nós pudermos colocar ao alcance da graça do Senhor, mais pessoas vão poder passar a eternidade conosco, e eu abençoo a vida de cada um. Você que assistiu todos os nossos vídeos, uhul, vencedor! Se você achar que tem alguma coisa que você pode acrescentar, me manda um oi, que eu vou querer aprender. Se você está vendo só esse vídeo, eu te desafio a ver os outros, os primeiros, para você saber o passo a passo do que vai acontecer, e que a graça do Senhor esteja inundando os nossos corações, que nós estejamos prontos e felizes para o último reencontro, que vai ser final e eterno. Amém.